A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia! Espero que você tenha se deleitado com este belíssimo hino interpretado pelo conjunto Saracale da Igreja do Calvário. Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, dia 15 de setembro, para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Você que está conosco na TV Master, TV a cabo, canal 20, você internauta, não mude de canal, continue conosco,
Deus tem uma bênção para a sua vida, para o seu coração, para a sua família nessa manhã. Outra vez estaremos trazendo a continuidade do estudo da segunda carta de Pedro. Nós estamos realizando um estudo aqui, versículo por versículo. E eu acredito que você tem sido profundamente enriquecido e abençoado. Antes, porém, queremos lembrar a todos os nossos amigos internautas, telespectadores que estão conosco, nós estamos oferecendo a você nos ajudar a celebração do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Se você quiser fazer a aquisição dessa caneca, após o programa, ligue para o fone 9149-3993 083, Campina Grande, 9149-3993. Ou no horário comercial, você pode ligar para o 3341-2962, 3341-2962, horário de expediente. Como também essa belíssima camiseta que você pode vestir, a camisa do Jubileu de Ouro, nós estamos divulgando amplamente. A nossa festa será realizada de 11 a 15 de novembro. Igreja do Calvário de Campina Grande, situada no início da Avenida Brasília. E nós vamos ter festas de 11 a 15 de novembro. Estará conosco como orador na abertura o pastor Alexandre Ximenes, foi o segundo pastor da Igreja do Calvário. Estaremos também ouvindo ainda o Dr. Carlos Alberto, o pastor Ivan Marinho e o pastor Wilson Porto, do estado de São Paulo. Ele estará conosco, trazendo uma mensagem numa daquelas noites. E a presença do conjunto Embaixadores de Sião, que sempre esteve presente em nossas festas de aniversário. O cantor e pastor Armando Filho também estará louvando a Deus nas noites de quinta até o sábado. Então você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Está chegando a data, estamos já numa contagem regressiva, 11 a 15 de novembro. Nesse instante quero deixá-los com a conclusão desse estudo sobre a carta de Pedro. Ele conclui dizendo que são doutrinas dos homens, sobre o casamento, sobre guardar dias, meses. Ele diz, escrevendo inclusive aos Gálatas: receio de vós, eu haja trabalhado em vão para convosco. Diz isso, parece que no capítulo 2 é capítulo 3. Então cuidado com as doutrinas dos homens. Cuidado também com os ensinos que são ensinos de demônios. Aí você vai ver Paulo escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Atente para isso que você vai ouvir agora. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu creio, meus irmãos, que tudo isso que vocês estão vendo aqui, essas advertências, elas são tão válidas para os nossos dias como foi para aqueles dias. E a quarta advertência que nós deixamos aqui: cuidado para que você não seja enganado até pelos anjos caídos. Não é anjos que continuaram sendo fiéis a Deus, mas anjos caídos. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9, ele diz: ainda que venha um anjo, vos pregue outro evangelho além deste que vos temos anunciado, seja anátema, maldição, não dê ouvidos a determinadas religiões que negam que Jesus é Deus. Eu não perco tempo. João nos diz isso na sua terceira epístola: se alguém vier até vós e não ensinar que Jesus é Deus, ou não crê que Jesus é Deus, nem os recebais. Ora, diz 3 João: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Cuidado.
ainda que venha sobre vós um anjo vestido e vos pregue outro evangelho que vá além deste, seja anátema. É isso que João nos diz, Paulo nos diz escrevendo aos Gálatas. E João disse: se alguém vier até vós e vos pregue que Jesus não é Deus, ou que Jesus não tem a divindade, nem o recebais em casa. E você sabe que há certas seitas aí que andam de porta em porta, de casa em casa, dizendo que Jesus não é Deus. Não perca tempo com esse povo. Não recebais em casa. Então essas 4 advertências são tão válidas para os nossos dias como foi para os dias de Pedro, os dias de Paulo, os dias de João. Primeiro, cuidado com os preceitos de homens, cuidado com as doutrinas de homens, cuidado com os ensinos de demônios e também até de anjos que vierem sobre vós. Essas 4 advertências, sendo observadas hoje, em nossos dias, com certeza, meus irmãos, nós estaremos imunizados. Não estão tomando a vacina para imunizar, né, dessa doença que está aí? Pois bem, isso aqui é como se fosse uma imunização quanto à nossa fé, quanto à nossa vida espiritualmente falando. Agora vamos às 4 recomendações. Aqui são advertências. Jesus falou, Pedro falou, João falou, né? Paulo falou, todos eles. Vamos às 4 recomendações. Diante do estudo exposto, meus irmãos, nós precisamos de ter essas 4 atitudes que vão nos mostrar a segurança que reside aqui dentro, que há em nossos corações. Amém? Primeira delas, meus irmãos, é que nós devemos permanecer firmes na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. O que você ouvir hoje, seja onde for, rádio, televisão, mídia social, tudo, rede social, o que você ouvir, veja se isso que você está ouvindo realmente bate ou está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Você vai ler, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, que eu chamo a atenção dos irmãos, o versículo 42 é claro. Ele diz aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada uma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então vocês vejam que eles tinham um padrão de vida espiritualmente falando. Eles cultivavam uma vida espiritualmente falando, toda abalizada nas escrituras sagradas. Então essa é a primeira recomendação. A segunda é que nós devemos ter um comportamento, como está lá em Atos capítulo 17, os bereanos. Quando eles ouviram o evangelho pela primeira vez, eles foram conferir com a palavra se aquilo que eles estavam ouvindo estava de acordo com as escrituras. Você pode ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, diz lá o texto. E quando eles ouviram a palavra, foram conferir se aquilo que eles estavam ouvindo estava de acordo com a palavra. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo Jesus que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos
perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E aí eles, lá adiante, nos diz que os de Tessalônica, os bereanos, no versículo continua, ele diz, verso 10: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, que eles estavam sendo perseguidos, e chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então você tem que conferir com a pedra de toque, como dizia o então saudoso Gerson Barbosa de Menezes. A palavra de Deus, a Bíblia, é a pedra de toque. O pastor Gerson gostava muito de usar esse termo. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática. Amém? Então, examine, vai lá ver se aquilo está de acordo com a palavra, como fizeram os bereanos. É a segunda recomendação. A terceira é que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, ele diz que nós não devemos nos deixar envolver por ventos de doutrina. Estou aplicando isso aqui para os nossos dias. Efésios 4,14. Que tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João, eles enfrentaram todo tipo de disseminação de seitas, de heresias, né, de ensinos absurdos. Então, nesse capítulo 4, versículo 14 de Efésios, ele diz: para que não mais sejais, ou sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor do mundo, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem pessoas que não têm firmeza no Evangelho, porque não examinam a palavra de Deus, não leem a palavra de Deus, não procuram tirar as dúvidas que têm. Aí chega um desses espertalhões ali, né, com a lábia muito grande, e às vezes até através da mídia, persuade aquele cristão que não tinha muita firmeza a acreditar naquela mentira ou naquele pseudo-evangelho. E daqui a pouco, né, como algum tempo atrás, a gente teve aqui uma família que começou a se ausentar, e a gente visitou, fomos lá, visitamos, fizemos tudo o que tínhamos de fazer. Foi chamado para a gente conversar com a liderança da igreja. Não, a gente agora tem uma igreja certa. A gente agora faz parte da igreja. A gente não estava na igreja certa, não. A gente agora tem uma igreja certa. E eu me lembro que eu fui com a minha esposa levar a ceia daquela senhora, a matriarca da família. Ela disse: eu não preciso de tomar a ceia do Senhor. Não é preciso mais. Eu não preciso de tomar a ceia. Veja que ponto uma seita cega as pessoas, ao ponto dela negar que Jesus, que instituiu a ceia, diz: fazeis todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim, até que eu venha. Mas tudo foi em vão. O fim dessa família foi drástico. Essa semana, faz uns 20 e poucos dias, tomei conhecimento de que o desastre foi grande. O desastre desestruturou a família, toda desestruturada, por causa de uma seita. Cuidado. Ventos de doutrina, é isso que nos diz Paulo, escrevendo aqui aos Efésios capítulo 4, versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? E a última recomendação está lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, e eu vou terminar com essa citação, versículos 18 e 19. Eu termino com essa citação. Ora, veja bem, Apocalipse 22, versos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico
Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha, irmãos, aqui não é pastor Bosco que está falando. É Jesus, através de João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém acrescentar alguma coisa, ou se alguém retirar alguma coisa, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. É bom que você analise essas palavras, irmãos, porque a gente às vezes, embora não estejamos seguindo determinados grupos que estão aí, né, se infiltrando e pregando um falso evangelho, como aqueles falsos mestres, embora você não esteja lá, mas você esteja aqui concordando. Aí eu concordo com isso, eu concordo com mais aquilo, eu concordo com aquilo outro. Na hora que você diz isso aí, você está sendo conivente, isso é incoerência. É mesmo que você estivesse lá. Não adianta você estar aqui com um pensamento num determinado grupo que está ensinando que determinadas coisas que você deve fazer, embora não esteja na palavra de Deus, está certo. Então nós deixamos essas 4 recomendações, e eu vou repeti-las. Cuidado. Recomendações: cuidado, permaneça na doutrina dos apóstolos. Segundo, confira como os bereanos. Terceiro, atente para aquilo que a Bíblia nos adverte. Cuidado com os ventos de doutrinas. E finalmente, procure conferir ou examinar o que nos diz lá Apocalipse 22, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. 18 e 19. Então, se você atentar para isso, com certeza você estará imunizado, como dissemos há pouco, imunizados como essa vacina que está aí sendo aplicada, né? E eu queria terminar ainda lendo aqui só um texto, vou ler esse último versículo aqui, Isaías, capítulo 45, e eu termino com essa citação, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. É Deus que está falando através do profeta Isaías, 45, versículo 23. Então, você não tem que ficar procurando saber onde está, ou quem é que está falando a verdade. Aqui está, ele diz em sua palavra: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Ele diz também: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele diz também, não é, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus é também como um martelo que esmiuça a penha. Tudo isso você tem aqui nesse livro chamado Bíblia, não é, que no grego biblion significa livrinho, é uma coleção de livrinhos, e não é outra coisa senão a palavra de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos, que nós saiamos daqui hoje mais convictos de que toda a verdade está aqui. Eu não preciso de ter mais nada além da palavra para realmente eu firmar a minha fé, como Pedro diz aqui, a preciosidade da vossa fé. Louvamos a Deus por tudo que ouvimos nessa manhã e a palavra que recebemos. Espero em Deus estarmos juntos amanhã, outra vez, para mais uma reflexão da palavra de Deus. Antes de nós encerrarmos o nosso programa, eu quero fazer um apelo a você, telespectador, internauta que está conosco, e desejar nos ajudar a manter este programa no ar.
Você que tem sido abençoado, você que tem estado conosco todas as manhãs, nós estamos já há 30 anos no ar e não tem sido fácil, mediante as dificuldades nessa situação em que todos nós estamos atravessando. Alguns irmãos que vinham nos ajudando não puderam mais continuar, mas se você sentir no coração o desejo de nos ajudar, primeiramente ore. Ore em nosso favor, para que este programa permaneça no ar. E também colabore. Se você sentir o desejo de contribuir com uma generosa oferta, você poderá fazê-la através da conta bancária que aparece abaixo aí do seu vídeo. 3331/6, conta corrente 7551/5. Repetindo, conta corrente 7551/5 e agência 3331/6. Então ficaremos imensamente agradecidos àqueles que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Eu costumo dizer, não deixe esta chama se apagar. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.